Vocês sabem que no Congresso tem duas presidências, a presidência da Câmara e a presidência do Senado. Nós estamos agora com o vice-presidente da Câmara dos Deputados, o deputado que já está conosco aqui, Altineu Cortes. Obrigada demais, deputado, pela gentileza, por estar conosco ao vivo aqui na CNN Brasil. A gente vai trazer alguns assuntos, mas antes, deixa eu lhe dar bom dia. Bem-vindo, deputado. Bom dia, um prazer estar aqui com vocês. Muito bom, estamos eu, Elizavec, Clarissa Oliveira, Basília Rodrigues aqui no estúdio. Eu vou começar trazendo aqui a questão da COP30, porque nós temos neste ano, no nosso Brasilzão, nós somos os anfitriões da COP30, que ocorre no fim do ano em Belém. Para organizar tudo isso, o governo precisou contratar alguém ou alguma instituição, alguma organização para dar conta disso tudo. E é aí que eu quero chegar. Por quê? Uma apuração que partiu aqui da CNN Brasil por meio do Caio Junqueira. Eu estou com a matéria aqui, inclusive, quem está nos assistindo vai acompanhar. O título: Governo contrata órgão internacional por quase 500 milhões de reais para a COP30. Está ali, ó, a Organização dos Estados Ibero-Americanos ampliou contratos com ministérios. E o que eu gostaria de saber do senhor, a oposição quer ter acesso à documentação que validou esse contrato. De que maneira esse assunto está na mesa de vocês da presidência da Câmara dos Deputados? Olha, esse assunto é um assunto que nos parece absurdo e escandaloso. Um valor como esse são 478 milhões de reais para essa organização da COP30, sem licitação. A gente acha, e não podemos nesse momento afirmar, que existe muitas coisas atrás desse contrato firmado sem licitação de quase 500 milhões de reais. Essa organização, nos governos Bolsonaro e Temer, não chegou a assinar contratos no valor de 30, 40, não chegou a 50 milhões em todo o governo Temer e Bolsonaro. E agora, no governo Lula, vem num crescente absurdo até chegar a esse contrato que nos chama muita atenção. Eu sou primeiro vice-presidente da Câmara, ocupo uma função institucional, mas eu sou deputado federal e não vou deixar passar aqui uma situação como essa. Nós vamos a fundo nisso. O ex-diretor dessa organização, Leonardo Barchini, hoje é secretário executivo do Ministério da Educação. Então mostra uma proximidade gigantesca num dos principais ministérios do governo Lula. O Rodrigo Rossi, que assumiu a diretoria na organização no lugar do Leonardo Barchini, responsável pela assinatura, pela organização desse contrato, tem muito a explicar. E eu vou procurar pessoalmente o presidente do Tribunal de Contas da União com outros parlamentares e nós vamos a fundo investigar cada centavo desse contrato. Uma pergunta que fica: por que não foi feita uma licitação? Será que no Brasil não existem empresas ou organizações que poderiam estar organizando a COP30? Será que não é importante valorizar o profissional brasileiro? 478 milhões de reais para uma organização da COP30 sem licitação. Isso já estava previsto há tanto tempo, não daria tempo de fazer uma licitação? Inclusive a matéria... A gente fica abismado com essa questão nesse momento. A matéria do nosso analista Caio Junqueira, né, ele que abriu esses trabalhos, fez toda uma apuração, levantou essas informações, diz que não teve processo licitatório por se tratar de uma organização internacional e que algumas fontes apontam que a organização oferece melhores condições, e até vou passar aqui a palavra para a Basília Rodrigues, oferece melhores condições e taxas para o erário público em relação a outros órgãos concorrentes. Estou citando, tá? As informações da matéria do Caio Junqueira, como algumas agências da ONU e o próprio BID, o que isso facilitaria a obtenção desses contratos. A COP que ocorre, né, Basília Rodrigues, no fim deste ano.
Deputado, obrigada, pela sua participação aqui na entrevista na CNN. A gente tem uma noção do tamanho financeiro, digamos assim, deste caso, mais de 400 milhões de reais. Mas qual o real tamanho político disso? Vocês devem pedir o afastamento do funcionário do Ministério da Educação, o senhor disse que vai procurar o presidente do Tribunal de Contas, né? Apesar de estar numa posição institucional de vice-presidente da Casa, vai se colocar para jogo como um opositor desse gasto, apontando aí para incongruências desse contrato. Eu quero saber o que mais politicamente pode ser feito em cima deste caso. Pode abrir uma CPI? Pode dar até como razão de impeachment contra a presidência da República? Até onde o senhor acha que esse caso pode chegar politicamente? Olha, Basília, a minha posição institucional como primeiro vice-presidente da Câmara, eu vou estar aqui para, junto com o presidente Hugo Motta, tocar todos os trabalhos que forem importantes para o Brasil, respeitando sempre a maioria, o que for decidido aqui no Colégio de Líderes. Isso jamais vai se misturar com oposição ao governo. Mas eu, como parlamentar, participei da CPI da Petrobras, fui o primeiro subrelator da CPI da Petrobras, fui o relator da CPI do BNDES, a CPI que deu o resultado do BNDES. Eu jamais posso admitir, chegando as informações que estão chegando aos deputados aqui e a mim, eu, como primeiro vice-presidente, tenho a obrigação aqui de averiguar todos os pedidos de informação e já autorizei o pedido de informação ao presidente do Tribunal de Contas da União. Esse contrato foi assinado por um senhor chamado Walter, que trabalha junto com o ministro Rui Costa na Casa Civil. Esse senhor, inclusive, foi preso na Operação Lava Jato, não foi condenado, mas foi preso na Operação Lava Jato. Então, nos chama muita atenção. O Brasil precisa valorizar aqui os profissionais brasileiros. A COP30, ela está há muito tempo prevista a sua realização em Belém. E a gente espera que dê tudo certo, que seja um sucesso. Agora, nós temos no Brasil profissionais para fazer um trabalho como esse. Se essa organização tem melhor pontuação ou qualificação, ela possivelmente teria ganho a licitação, mas teria uma disputa de preço. 478 milhões, sinceramente, isso me cheira muito mal. Eu espero que as autoridades do governo federal tenham, elas próprias, o total interesse de investigar esse caso, porque cada centavo que está nessa planilha vai ser aberto para o Brasil inteiro conhecer. O quanto a gente sabe os contratos na ONU, no BID, a gente tem muitas informações de corrupção na ONU e no BID ao longo desses anos todos. Então, eu espero que a COP30 não seja marcada inicialmente na sua organização por um grande superfaturamento e corrupção no contrato da sua organização. E é CPI? O senhor acha que é caso de CPI? A CPI, obviamente, a Comissão Parlamentar de Inquérito, ela pode acontecer aqui. Eu não sei se algum parlamentar já pediu, né? Esse contrato específico, eu espero que tenha aqui nas comissões permanentes da Câmara, que nós esperamos instalá-las até a próxima semana. Também podemos fazer aqui requerimentos de informação, usar essa questão do Tribunal de Contas, como eu já dei um parecer favorável e vou cobrar do presidente Hugo Motta celeridade máxima nessas informações, porque é um absurdo a gente voltar àquele tempo de corrupção, de contratos superfaturados, especialmente numa conferência que envolve aí vários países do mundo e que é realizada aqui no Brasil. Deputado, bom dia. Muito obrigada pela presença aqui no Live. Clarice Oliveira falando. Eu gostaria de aproveitar a presença do senhor aqui para falar um pouco sobre outros assuntos também. Levantar, em especial, a relação do centro ali, dos partidos mais ao centro, com o governo federal. A gente tem uma mudança de comando aí na articulação política.
Como fica aí o posicionamento do seu partido e como que o senhor encara o comportamento de legendas que estão ali com um pezinho em cada canoa, que apoiaram o ex-presidente Jair Bolsonaro, caminharam com a direita ao longo do último governo, mas estão ali bastante alinhadas com o governo do presidente Lula? A gente teve, por exemplo, o presidente Hugo Motta presente ali, marcando a sua presença na festa de aniversário de José Dirceu, tem tido um diálogo muito grande ali com o governo Lula. Como que o senhor enxerga aí essa movimentação? Olha, eu acho que o governo do presidente Lula passa o seu pior momento desde todo o tempo que o Lula teve presidindo o país nos seus 2 mandatos anteriores. Isso é divulgado todos os dias. O Brasil passa por um momento extremamente difícil, né? A gente sabe essa inflação dos alimentos violenta, um governo que hoje está um pouco sem rumo e as perspectivas não são boas. Então é um momento muito desafiador para o governo. Os partidos de centro, eles têm um papel fundamental na base do governo aqui. Eu, como primeiro vice-presidente da Câmara, sei separar muito o meu papel institucional da primeira vice-presidência, mas é óbvio, eu sou do Partido Liberal, o Partido Liberal é oposição a esse governo e a gente pensa que esses partidos de centro, eu não sei se essa relação, às vezes pessoal, né, como você citou o aniversário do ex-ministro Zé Dirceu, que é uma pessoa pública, muitos têm relação pessoal com o ex-ministro Zé Dirceu, mas uma relação pessoal é uma coisa, a relação política na Câmara é outra. Eu não vejo esses partidos satisfeitos com o andamento do governo. A população brasileira está insatisfeita. Como é que um partido vai estar defendendo um governo em que a população está sofrendo todo dia quando vai ao supermercado? As pessoas estão insatisfeitas, tem muitos casos que aconteceram, o próprio caso do Pix, por exemplo, foi um caso muito marcante, né? Então, eu não acredito que esses partidos estejam confortáveis. É um desafio muito grande para a articulação do governo trazer esses partidos para estarem sólidos na base política do governo. Eu, sinceramente, vejo muita dificuldade daqui para frente, porque existe uma insatisfação e isso é notório. Ninguém pode dizer que não existe uma insatisfação. Basília Rodrigues. Deputado, o senhor bem colocou que é vice-presidente da Câmara, então cuida de todo mundo, todas as bancadas, ao mesmo tempo que é um parlamentar do PL. Então tem a questão institucional como integrante da mesa diretora da Câmara e tem a questão partidária e eleitoral por ser um integrante do partido que é do ex-presidente Jair Bolsonaro. Então a minha pergunta é o seguinte: como o senhor tem acompanhado essas movimentações do PL, que é o seu partido, para ocupar a presidência de comissões da Câmara, inclusive desrespeitando um acordo que foi feito 2 anos atrás, na gestão ainda de Arthur Lira, para que houvesse um revezamento no comando da Comissão de Constituição e Justiça. O PL diz que não abre mão e quer voltar a ser presidente da CCJ. Não, essa questão das comissões está sendo resolvida com diálogo. Existe um acordo que foi feito no início da gestão do presidente Arthur Lira, no seu 2º mandato. Foi feito um bloco parlamentar, isso é importante. Às vezes as pessoas não têm esse conhecimento. O que vale é o bloco parlamentar. E agora esse acordo foi feito naquele momento e eu acho que essas questões serão superadas. Esse entendimento vai valer do início do bloco parlamentar formado no início da legislatura com Arthur Lira, candidato e reeleito presidente da Câmara naquele momento. E o PL vai saber, através do seu líder, Sóstenes Cavalcante, o deputado que tem feito um excelente trabalho na liderança do PL, dialogou ontem com diversos líderes. Agora, o PL é o maior partido da Câmara, o PL tem direito às pedidas das comissões, por ser o maior partido, as primeiras pedidas, vai exercer esse direito, respeitando o acordo
da Comissão de Constituição e Justiça, conforme o líder Sóstenes me relatou ontem do diálogo que teve com diversos líderes, capitaneado todos os líderes pelo presidente Hugo Mota. Então, esse diálogo aconteceu ontem e eu acho que os assuntos das comissões vão andar de bom grado dentro do regimento da Câmara, com cada partido tendo a sua condição e direito de escolha. E o PL leva as primeiras pedidas por ser o maior partido do bloco. Essa é uma novidade. Então, o PL vai respeitar o acordo, abrindo mão da CCJ. Claro que poderá continuar na disputa por outras comissões, só para ter certeza que a gente entendeu direito. Exatamente. O líder Sóstenes ontem, através do diálogo com os líderes, foi entendido que o PL, como foi o maior partido na eleição passada, se o PL não tivesse neste bloco parlamentar, não adiantaria que nós não teríamos o direito das escolhas. O direito da escolha é do bloco, não é do maior partido. Por isso foi formado esse bloco no início da legislatura, quando o presidente Arthur Lira se reelegeu presidente da Câmara, e o líder Sóstenes Cavalcante, o líder do PL, no diálogo ontem com o presidente Hugo Mota e com os demais líderes, chegou a esse acordo da questão das comissões. A questão da CCJ, na minha opinião, está pacificada e as demais comissões, cada um tem a sua ordem de escolha e isso será respeitado. Altineu Cortes, vice-presidente da Câmara dos Deputados, deputado federal pelo PL do Rio de Janeiro, muito obrigada, pela visita aqui ao nosso jornal e entrevista aqui na CNN Brasil. Obrigada, deputado. Um prazer estar com vocês. Bom trabalho a todos. Que Deus abençoe o nosso Brasil.